bolo, os quitutes, os caldos. O pessoal ainda está meio assim, parece que acabou de comer, né? Tá assim ainda. Calma, pastor, calma, a gente vai engrenar de novo. Acho que é por isso que eles estão assim, pastor. Eles ainda estão ainda, né, se recuperando daquela comilança. De toda a comilança, eu digo a espiritual e também a que a gente usufruiu nas barracas. Mas tem mais festas por aí, amém, irmão? Semana que vem já tem mais festas. E passa logo, daqui a pouco é mais festas. A vida para o cristão, como disse um dos pastores aqui, é uma festa que não acaba. A festa é a gente estar com Jesus. Essa festa não há de acabar. E quando a gente olha a trajetória da igreja, a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo e vai percebendo que o propósito de Deus está se cumprindo. A gente tem visto as vidas sendo salvas, a gente tem visto a palavra de Deus se cumprindo, e a gente percebe que realmente os planos de Deus não podem ser frustrados. A sua palavra não volta vazia, antes faz o que apraz ao Senhor. E a gente tem visto pessoas às vezes lamentando porque algumas coisas que elas cobiçaram, ou algumas coisas que elas planejaram, não têm acontecido conforme elas queriam. E nessa noite eu que vim falar de sonhos, vim falar dos sonhos de Deus. Que são os sonhos de Deus que acontecem, são os sonhos de Deus que se realizam, não são os nossos sonhos. Se a palavra diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, é que só ele consegue ver o que é melhor. E quando vai passando o tempo, algumas coisas que a gente planejou não acontecem, e a gente vê que não era o plano de Deus. E outras coisas que a gente não pensou que aconteceu, a gente vai percebendo qual é o plano de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23. Eu estava há um tempo já preparando essa palavra acerca de sonhos, porque nesse mês de agosto, mais exato no dia 28, vai fazer 50 anos que uma frase marcou a história. A frase dita pelo pastor Martin Luther King Jr., quando ele dizia lá, tudo bem que meu inglês não é essas coisas, né? Mas ele dizia, I have a dream, eu tenho um sonho, num dos seus discursos, né? Ele que lutava contra a desigualdade, ele que lutava, né, contra a segregação racial, a discriminação, e ele falava que esperava que um dia as pessoas entendam que são livres, porque Deus fez um projeto de salvação para nós, para que o sonho dele de nos ver livres da mão do diabo, livres do pecado, pudesse se realizar, para que depois dessas coisas os nossos sonhos pudessem se realizar. Então lá atrás, em 1963, o pastor Martin Luther King disse essa frase tão conhecida. E hoje eu não vim falar do meu sonho, nem do sonho da igreja, eu vim falar do sonho de Deus. Jeremias capítulo 23, tem uma cola aqui se você quiser, a partir do verso 25 diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Porque profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei
nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor Deus dos exércitos. Olha para cá, irmãos. Deus estava olhando os profetas profetizarem, e Ele via pessoas que tinham sonhos, mas não os sonhos que Deus fala no versículo acerca, quando Ele diz: olha, quem teve um sonho, conte o seu sonho, porque sonho é uma coisa natural. Amém, irmãos? Quantos de vocês aqui têm sonhos? Sonhos, aquele que a gente dorme e sonha que o ônibus voou de uma montanha para outra, e você criou asas, parece que tomou Red Bull, e você faz um monte de coisas que na realidade não acontecem. São desvaneios da nossa mente acerca das coisas que a gente não consegue entender. São sonhos. Mas Deus falou para Jeremias: agora, quem tem a minha palavra, em outras traduções tem, quem tem a revelação, então conte a revelação. Porque é diferente os sonhos do homem da revelação de Deus. Mas existem profetas hoje que entendem as coisas das suas formas, ou ela tem um sonho, um anseio que é dela, e ela diz: olha, assim disse o Senhor, sem nenhum temor, sem nenhum medo de repreensão ou da ira de Deus, e dizem: olha, eu sonhei porque Deus falou que era assim. E Deus diz: olha, essas pessoas, esses profetas, eles estão fazendo mal ao meu povo, eles estão enganando o meu povo, eles estão dizendo que eu vou dar coisas que eu não disse que vou dar, eles estão mandando o povo esperar coisas que não vão acontecer. Esses são os sonhos dos homens, homens gananciosos, homens egocêntricos, homens que têm interesses nas coisas que eles dizem ser espirituais, ser a vontade de Deus. Eles, na verdade, estão arrumando um pretexto para poder prender, para poder manipular as pessoas e criar seguidores. E os falsos profetas estão até hoje causando esse mal ao nosso povo. Por isso que Deus, Ele agora coloca os sonhos dEle no teu coração e no meu coração, para que a gente possa atentar quais são os seus planos, para quando a gente entra na presença de Deus, a gente possa entender que Ele tem planos maiores do que os nossos planos, e que a gente agora não vai mais ficar escravo, nem manipulado da vontade de um homem ou de outro que se diz profeta nessa terra. Porque Deus, Ele vai colocar no teu coração, como Ele já colocou, o sonho dEle, para que você seja realizador desse sonho, seja um homem bem sucedido e possa contribuir para a glória dEle, para os planos que Ele tem para o nosso povo, que é, como diz o presbítero Sérgio, de salvação. Ele disse isso no primeiro culto que ele ministrou a palavra. Esse é o sonho de Deus. O sonho dEle, a vontade dEle é que nenhum se perca. Mas pessoas estão colocando faixa no fundo das igrejas, estão colocando cartazes, estão colocando outdoor dizendo: vem para cá que você vai receber tal coisa. E Deus não falou que ia dar. Estão dizendo que Deus vai fazer coisas que Ele não disse que vai fazer. E ainda mais, estão ocultando as coisas que Ele disse que vai fazer. Estão guardando porque o povo não quer ouvir a verdade. Mas somente essa verdade os libertará. Se eles não ouvirem essa verdade, eles nunca vão ser livres. Pode ter a sensação de que são livres quando eles conseguirem adquirir as coisas que eles querem, ou quando eles se saciarem com aquilo que eles almejam. Eles podem se sentir livres. Mas quando Jesus reuniu os discípulos, dizia que quem peca é escravo do pecado. Então eles não são livres. Porque eles não conhecem a remissão de Jesus, eles nunca se sentirão perdoados, eles nunca se sentirão limpos, muito menos ser chamados dignamente filhos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que quem não aceita a disciplina dele é visto como bastardo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E o sonho de Deus é que todos possam chegar dignamente na sua presença e falar para Ele, com Ele, como se fosse um filho legítimo, aquele que sabe o que pode pedir e aquele que sabe que Deus pode lhe atender. Deus não quer nos enganar, como muitas pessoas nos enganam, como os patrões nos enganam, como as pessoas, os políticos, como o pastor acabou de citar
está aqui quando falou de quadrilha, nos enganam quando dizem: não, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos asfaltar a sua rua, nós vamos resolver alguns problemas, e não resolvem. Nos enganam, nos iludem, e no final a gente fica frustrado. Mas quando eu falo dos planos de Deus, dos sonhos de Deus, eu lembro da palavra que diz que os seus planos não podem ser frustrados. Então, por que nós não colocamos os sonhos de Deus no nosso coração? Porque se nós aprendermos a sonhar os sonhos de Deus, nós nunca seremos frustrados, nós nunca seremos enganados, nós nunca seremos infelizes, porque os sonhos dele não podem ser contidos. Diga aleluia. Os sonhos de Deus não podem deixar de se cumprir. Então nós devemos colocar no nosso coração os sonhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Você já me conhece, sabe que eu não economizo, então nem adianta eu achar que vocês vão reclamar. Gênesis capítulo 37. Nós vamos falar de um grande sonhador. Quem conhece o grande sonhador da Bíblia? Quem é o grande sonhador da Bíblia? Quem é? José, conhecido como sonhador. O homem que sonhou, e nós vamos ver nessa noite o que é ter um sonho de Deus. Porque sonhar é legal. Às vezes, né, tem alguns que são um pesadelo, né? A gente sonha que está caindo no abismo, aí acorda, né, e fala: está repreendido, né? Uma vez eu sonhei que o ônibus passou no quebra-mola e voei pela porta de trás e ainda bem que antes eu bati lá no fundo, sei lá, eu acordei. E graças a Deus, foi um sonho. Mas eu não posso dizer: olha, Deus me revelou, diaconisa, que eu vou cair num poço e vou... Isso é loucura, isso é desvaneio da minha mente. Agora eu não posso transformar um sonho em revelação. Por isso que Deus falou a Jeremias: olha, quem teve um sonho, conta o sonho. Agora quem teve a revelação, quem tem a minha palavra, a conte com verdade. Gênesis 37, a partir do verso 5, diz assim: teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então eles disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Olha o 9. Teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. José teve um sonho. Não um sonho que ele colocou no seu coração, nem um sonho daquele que a gente dorme e vem as coisas na nossa mente e depois a gente acorda e diz: sonhei. Um sonho de Deus. A gente precisa aprender a discernir os sonhos de Deus. Pastor, por quê? Porque Deus também fala através dos sonhos. A gente tem aqui pessoas muito usadas em sonhos. Então Deus usa a gente em sonhos, né? Mas nem todo sonho é revelação. A gente tem que aprender isso. Ah, pastor, sonhei. Lá no mundo sonhou, aí é traição, é cobra, não, é traição, aí é cobra, né? Aí é não sei o que, aí é borboleta. Aí sonhou não sei o que, aí é camelo, um deserto. Isso é coisa do homem. É óbvio que a coisa mais parecida com o deserto é o camelo. Você não precisa ser profeta para isso. Aí a gente traz essas coisas lá de trás e quer colocar dentro da igreja. Olha, pastor, eu tive um sonho e Deus falou comigo. Quantas pessoas estão dizendo: sonhei, dizendo que foi Deus que falou. Mas José teve um sonho, e vou te dizer o que acontece com o sonho de Deus. A maioria das coisas que vão acontecer
sonho, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não estão preparadas para receber, elas não estão preparadas sequer para entender os projetos de Deus em suas vidas. Por isso é que Deus escolhe uma pessoa para dar o sonho, porque aquela pessoa é capaz de entendê-la, aquela pessoa está apta, está pronta para ouvir a sua voz e cumprir sem questionar, sem dizer: Senhor, mas como sucederá? E quando José teve um sonho, ele foi contar logo para seus irmãos, mas os seus irmãos não estavam preparados para ouvir os sonhos de Deus. Os seus irmãos eram gananciosos. Os seus irmãos, antes do primeiro versículo 5, diz que quando José teve um sonho, odiaram ele ainda mais. Isso quer dizer que já odiavam ele antes do sonho, não odiavam ele por causa do sonho. E quando a gente está na igreja, quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente está fazendo certo, isso já é o suficiente para pessoas nos odiarem. A gente não precisa fazer mais nada a não ser a vontade de Deus para que pessoas que não têm Deus nos odeiem. Aí, irmãos, se Deus te der um sonho, e se falar que vai usar a tua boca, se falar que vai te usar, irmão Flávio, e você contar o sonho, coitada de ti, irmão. Porque as pessoas, elas querem que ela seja usada, ela seja o canal de Deus, mas ela não tem a Deus, ela não ouve a Deus, ela não tem comunhão com Deus, mas ela quer que ela seja usada por Deus. Aí Deus escolhe o outro, que não tem nada a ver com ela. E isso só faz aumentar o ódio e a inveja que ela já tinha. E aí diz: o que você está querendo dizer com isso? Que eu sou melhor do que você é mais capaz do que eu? Não. Eu só estou contando os sonhos de Deus. Esse sonho não vai se realizar. Pega José e coloca numa cisterna, joga ele no buraco, deixa ele lá mofando, até que passa algumas pessoas, uns compradores, negociantes, e ele é vendido. Ó, fica com meu irmão para você. Fizeram de tudo para o sonho de Deus não se realizar. Mas quem contenderá contra Deus? Quem é o louco que briga contra Deus? Quem é que vai querer cessar, parar, frustrar os sonhos de Deus? Ninguém pode contra Deus. E a gente acha que lutando contra aquele que Deus quer usar, contra aquele que profetiza, contra aquele que ministra a palavra, contra aquele que faz a obra, a gente acha que vai vencer. E esquece que por trás dele está Deus. E que a gente pode matar, sofrer, humilhar e fazer tudo, mas não tem como parar ele. Não tem como tirar ele dessa terra. Não tem como cessar a vida dele ou a ação dele, porque por trás das ações dele está Deus. E a gente está contendendo com Deus. Então às vezes é mais fácil ouvir os falsos profetas do que ouvir os verdadeiros. Ele diz: o que tem a palha com o fogo? Sabe qual é a diferença dessa palavra? Sabe qual é a revelação dessa palavra? É porque a palha não serve para nada. A palha que tem dado, as pessoas têm entregue para o mundo, não as têm alimentado. Ele diz: olha, os profetas têm tido coisas que não têm tido proveito nenhum para o meu povo. É preciso falar coisas que vão edificar as pessoas, que vão fazer elas atentar para o Deus trabalhando na vida delas. É preciso despertar elas com a verdade. Que tem a palha não serve de nada, mas o trigo serve. O trigo, você faz o pão. O trigo é alimento. O trigo é útil. E a palavra de Deus é útil. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus tem proveito. Quando você recebe na sua vida a palavra de Deus, a sua vida é transformada. Ouvindo a palavra de Deus é acrescentada a fé. Eu estou quase repetindo a pregação do presbítero aqui, você que não veio, né? O senhor também citou isso. A fé vem pelo ouvir, o presbítero falou aqui. No começo, na abertura do culto, quando o presbítero Luiz Henrique falou sobre sonhos que Deus tem recursos para realizar, eu falei: meu Deus, é tempo de pregar sobre sonhos. Porque a gente fica desanimado, frustrado, porque algumas coisas não aconteceram. Ou pior, coisas que você não esperava está acontecendo. Mas pior ainda, pessoas que estão do seu lado estão indo contra você por causa do sonho e dos projetos que Deus colocou no teu e no meu coração. E agora a gente está vendo que a gente está sendo empurrado, conduzido por uma cisterna, ou estão vendendo a gente barato para comerciante. E agora a gente vai estar num lugar que não é o lugar que Deus preparou para nós, mas foi Ele que permitiu que nós passássemos, esperando que lá nós também sejamos fiéis, esperando que lá nós também honremos,
esperando que estando preso, como Paulo ensina na prisão, a correr a verdade. O Senhor deu o que é bom, o Senhor tirou. O Senhor deu o que é bom, o Senhor deu o que é mal. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus nos deu um sonho, tudo que a gente tem que fazer é como está em Abacuque 2:2, lembra? Escreve a visão. Por quê? Para ler. Até quem passa correndo, porque a visão é para se cumprir. Se tardar, espera. Está lá, Abacuque 2:3. Se tardar, espera, porque certamente se cumprirá. Mas talvez a gente já esteja perdendo a paciência. Porque quando José teve um sonho, quanto tempo demorou para o seu sonho realizar? Quando o azeite foi jogado na cabeça de Davi, quando ele foi ungido rei por Samuel, lá na casa de Jessé ainda, quanto tempo demorou? Ele tinha 12 anos, era criança, quando ele foi ungido rei. Ele não reinou sobre logo assim que ele foi ungido. Ele reinou muito tempo depois. Mas só que o sonho de Deus entra no nosso coração quando o azeite é derramado. Quando Ele te chama e te escolhe e fala: olha, é você, é só você continuar toda a tua trajetória árdua, difícil, porque o sonho dele vai se cumprir. Porque o sonho dele não é teu. Talvez o teu fosse ser médico, o meu fosse ser advogado, o de outro fosse ser alguma coisa. Mas o nosso sonho frustrou, porque era o nosso sonho. Mas o sonho de Deus que está em nós não vai se frustrar. O sonho de Deus não pode ser impedido. E não importa